Eu sou infectologista, trabalho no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, na área de HIV e doenças infectológicas gerais. E tô aí super animada para discutir um pouquinho sobre antibióticos nos pacientes queimados. Então vamos lá, gente. A ideia é responder a essa questão. Será que eu devo usar antibiótico no paciente queimado? Hein? Parece uma pergunta com uma resposta meio óbvia, mas não é isso que os guidelines nos mostram. E aí, qual seria a melhor resposta para essa questão? Devo usar antibióticos no paciente queimado? E a melhor resposta para essa questão, como em muita coisa dentro da medicina, é depende. Depende de uma série de coisas. E a ideia é a gente discutir um pouco que coisas são essas que interferem na minha decisão em iniciar um antibiótico para um paciente queimado ou não. Lembrando que queimadura são lesões decorrentes de agentes capazes de produzir calor excessivo, que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. É um dano grave, é um dano tecidual muito grave. Quando você está diante de um paciente com uma queimadura, a primeira coisa que você precisa fazer é classificar essa lesão. E queimaduras são classificadas quanto à profundidade e quanto à extensão. Nós vamos dar uma olhadinha melhor como funciona essa questão da profundidade e essa questão da extensão. Interessante também observar se não estão associados nesse paciente que você está atendendo outros agravos. Esse paciente é um grande queimado que sofreu um politrauma? Existe a hipótese de lesão inalatória nesse paciente? Tudo isso são questões que nos mostram a gravidade do quadro e nos fazem pensar se o antibiótico deve ser iniciado ou não. No paciente queimado, em termos de epidemiologia, existem dois cenários muito comuns. Tem aquele paciente queimado que teve um acidente no domicílio, e a outra grande maioria desses pacientes são decorrentes de acidentes de trabalho. Existem grupos de risco, crianças são mais propensas a se envolverem em lesões por queimaduras, homens pela questão laboral de estarem mais expostos em situações de riscos e idosos pela questão da fragilidade. Essa queimadura pode decorrer de um escaldamento, por exemplo, quando tem água fervendo no fogão e uma criança se aproxima e entorna aquela água nela. Algumas situações de violência doméstica, tentativas de autoextermínio, e existem ainda queimaduras muito graves provocadas por agentes químicos e a mais temida que é a decorrente de corrente elétrica. E aí, quando você está no atendimento do paciente queimado, existem medidas que precisam ser feitas imediatamente. A primeira coisa que é preciso identificar é se é possível interromper esse processo de queimadura. Por exemplo, quando é uma queimadura derivada de agentes químicos, você precisa retirar os fomites que estão promovendo isso. É interessante retirar anéis, retirar brincos. E a primeira coisa, você precisa cobrir essa área com tecido limpo. Diante de um caso grave, o paciente precisa ser levado à sala de emergência. Para proteção de vias aéreas, é na sala de emergência que você vai avaliar se esse paciente tem indicação, tem necessidade de uma intubação orotraqueal, qual o padrão de respiração desse paciente. Depois de você despir o seu paciente, é preciso identificar a presença de traumas, de fraturas, a presença de queimaduras circulares, que existem condutas próprias em relação a isso, e, fundamental, preparar um acesso venoso para a hidratação. E a partir desse momento, fundamental iniciar-se um controle de diurese, sendo necessário aí a passagem de uma sonda vesical de demora para que você consiga manter a hidratação adequada nesse paciente. Estou dando uma revisão para que a gente consiga entender qual a melhor situação,
ou quando você deve iniciar um antibiótico nesse paciente e quando você não deve iniciar esse antibiótico.